Jezabel. Uma mulher de personalidade forte, vingativa e um caráter um tanto duvidoso. Tornou-se símbolo de vaidade, crueldade, idolatria e egoísmo. Seu fim foi lastimável, pois a ira de Deus pesou sobre sua vida. No entanto, você sabe qual a verdadeira história de Jezabel? Assista este vídeo até o final e descubra mais esta história que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada diz que Deus é longânimo, compassivo e misericordioso. Sua ira é diferente da ira dos homens. No entanto, quando Deus se ira, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aproximadamente 850 anos antes de Cristo, havia uma mulher por nome de Jezabel. Esta era uma princesa fenícia, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Jezabel havia se casado com Acabe, rei de Israel. Casamento este que foi uma aliança que tinha o objetivo fortalecer as relações entre o país de Israel e a Fenícia. A história de Jezabel é conhecida através do primeiro e segundo livro de Reis, do Antigo Testamento. O significado do nome Jezabel ou Jezebel é Baal exalta ou Baal é marido de ou impuro. Após Jezabel casar-se com o rei Acabe, esta acabou revelando-se uma mulher de forte personalidade feminina. Acabe acabou sendo manipulado pela esposa, deixando-se dominar por sua forte influência. Jezabel teve 3 filhos com o rei Acabe: Acasias, Jorão e Atália. Esta portava-se como uma verdadeira mãe e dona de casa. Porém, Jezabel passou a ditar ordens dentro do reinado de Israel, de acordo com o que acreditava ser a verdade. Jezabel era uma religiosa fanática e cultuava vários deuses. Era sacerdotisa dominadora e se denominava porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora de idolatrias, promovendo a imoralidade sexual. Muitos atribuem Jezabel sendo uma prostituta. Porém, em nenhum momento se sabe sobre sua conduta como tal. Isso porque sua imagem mística impedia. Porém, a prostituição espiritual era evidente, e não obstante, levou toda a nação de Israel a corromper-se com deuses estranhos, adorando Baal e ao mesmo tempo o Deus de Israel. A influência de Jezabel superou até mesmo a autoridade do rei Acabe, crescendo a níveis incontroláveis, superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens.
Israel passou a ser um reino teocrático, e Jezabel cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar Baal e a deusa Assera, cultuados na Fenícia. Jezabel não se limitou à adoração de seus deuses estranhos, porquanto começou a combater o Deus vivo de Israel, perseguindo e matando a todos aqueles que se opusessem às suas práticas idólatras e abomináveis, como o sacrifício de crianças em rituais satânicos, que logo provocaria a ira do Deus vivo. A história conta que a rainha Jezabel dominava totalmente o seu marido, o rei Acabe, a ponto de se tornar mais popular que o próprio rei de Israel. Acabe acabou-se atraído pelo culto dos falsos deuses, renegando o verdadeiro Deus de Israel para segundo plano. E planejava, juntamente com sua esposa Jezabel, a construção de um templo ao deus Baal dentro do palácio. Jezabel não só adorava Baal, que era considerado a deidade maior dos fenícios e cartagineses, mas também Moloque, um deus dos amonitas, sendo descrito como um demônio entre os cristãos e cabalistas. E também a deusa Assera, deusa fenícia da fertilidade. Jezabel utilizou do tesouro público do Templo de Israel para sustentar 850 profetas pagãos, sendo 450 profetas do deus Baal e 400 profetas da deusa Assera. Com isto, muitos profetas e sacerdotes do Deus vivo de Israel foram assassinados, ou então tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida por Jezabel. Jezabel sentia-se no auge do seu poder, pois sua liderança era evidente, que quase ofuscava totalmente a autoridade do rei de Israel. Jezabel nunca pensou que poderia ser contrariada. No entanto, surge um profeta desconhecido do Deus de Israel, por nome Elias o Tisbita. A mensagem de Elias contrariava todos os ensinamentos de Jezabel. A mensagem era o próprio significado de seu nome, que quer dizer Yahvé é Deus. A história conta que o profeta Elias começou a incomodar Jezabel com sua presença. Elias seria o maior desafeto que Jezabel poderia ter. O profeta de Deus vai à presença do rei Acabe e diz as seguintes palavras: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A mensagem de Elias era uma afronta a Jezabel e sua crença no Deus Baal, o que seria o Deus supremo dos fenícios, porque a chuva só cairia se o Deus de Israel permitisse, sendo que Baal era considerado o Deus da fertilidade e da vida. A perseguição contra os profetas de Deus era ferrenha. Obadias, um homem justo, teve que esconder 100 profetas de Deus em uma caverna, a fim de lhes salvar a vida, dando-lhes água e pão. Porém, à medida que a seca aumentava sobre o reinado de Israel,
O ódio de Jezabel crescia sobre os profetas de Deus e principalmente sobre Elias. Muitos profetas de Deus vieram a morrer pelas mãos dos soldados da rainha. E numa das passagens mais comentadas do Antigo Testamento, Elias desafiou todos os profetas da rainha Jezabel, convocando-os para um desafio ao Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. A resposta de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro veio dos céus em forma de fogo. Com isto, os profetas de Baal foram mortos conforme o que fora combinado no desafio, pois o profeta do Deus falso deveria morrer. No entanto, com toda a prova de que o Senhor dos Exércitos é o verdadeiro Deus, Jezabel não se rendia, pois seu coração estava duro e cheio de orgulho para que ela abandonasse seus falsos deuses. Jezabel foi desmascarada e desacreditada publicamente, e com isto ficou com mais ódio do profeta Elias, que teve de fugir para Judá para não ser morto. Jezabel não media esforços para conseguir o que queria. Vendo que seu marido Acabe possuía o desejo de ficar com a vinha de Nabote, que era próxima do palácio de Jezreel, esta observou que Nabote havia se recusado a vendê-la para Acabe. Com isto, Jezabel envolveu-se na questão, enviando cartas em nome de Acabe aos chefes de Jezreel, informando de maneira mentirosa de que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. E com isto, Jezabel ordena sumariamente a execução de Nabote por apedrejamento. E esta ainda teria arrumado falsas testemunhas a fim de prejudicarem ainda mais a situação de Nabote. Com isto, Nabote foi executado, sua vinha presenteada ao rei por Jezabel, pois assim convinha às leis da época. A propriedade de alguém que tivesse cometido tais infrações passaria automaticamente para o rei. Ao saber o que tinha ocorrido com Nabote, Elias profetizou contra Jezabel. Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Os cães comerão a carne de Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Os teus restos mortais serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. O tempo passou. Acabe morreu, e a influência política e religiosa de Jezabel cresceu. Israel então passou a ser comandado pelos filhos de Jezabel, Acasias e Jorão. No entanto, um comandante do exército de Israel, chamado Jeú, liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão, acabando com o culto do deus Baal em Israel. Acasias fugiu, porém este estava ferido e morreu. Quando Jeú ascendeu ao trono, este se dirigiu ao palácio para tomá-lo. E quando Jezabel soube do acontecido, esta não demonstrou medo algum. Jezabel maquiou-se, pintando em volta dos olhos, adornando enfeites sobre sua cabeça, e se pôs a ficar na janela do palácio. E entrando Jeú pelas portas, Jezabel lhe pergunta:
Como vai, Zimri, assassino do seu senhor? Jeú ergue seus olhos em direção a uma janela e pergunta a 2 ou 3 eunucos que estavam no momento quem está com ele. Com isto, Jeú ordena que arremessam Jezabel pela janela. Esta foi atirada lá de cima, e tamanha foi a violência da queda que o sangue de Jezabel salpicou, jorrando pelas paredes e cavalos. E Jeú ainda a atropelou. Com isto, Jeú, entrando no palácio, resolveu fazer uma refeição. Havendo comido e bebido, Jeú diz: olhai por aquela maldita, sepultai-a, porque é filha de rei. Porém, quando foram sepultar Jezabel, acharam somente o crânio, os pés e as palmas de suas mãos, cumprindo exatamente como foi dito pelo profeta Elias, na qual olhariam para os seus restos mortais, de modo que seria impossível dizer: esta é Jezabel. E aí, galera, o que vocês acharam deste vídeo? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.